Vamos lá, né? 2 Crônicas, capítulo 35, a partir do versículo 20. A palavra diz assim: depois de tudo isso, quando Josias havia preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para lutar contra Carquemis, junto ao Eufrates. E Josias saiu-lhe ao encontro. Porém, ele lhe enviou embaixadores, dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não venho contra ti nesse dia, mas contra a casa, a qual tenho guerra. Porque Deus ordenou-me que me apressasse. Refreia-te de te intrometeres com Deus, que está comigo. Não suceda que ele te destrua. Todavia, Josias não quis desviar a sua face dele, mas disfarçou-se para que pudesse lutar com ele. E não atentou às palavras de Neco, oriundas da boca de Deus. E veio para lutar no vale de Megido. E os arqueiros atiraram contra o rei Josias. E o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Portanto, seus servos o tiraram da carruagem e o puseram na segunda carruagem que ele tinha. E o trouxeram para Jerusalém. E ele morreu. E foi sepultado em um dos sepulcros dos seus pais. E todo Judá e Jerusalém prantearam por Josias. Amém? Ontem a gente falou sobre pressa. Ontem a gente falou sobre os desastres que a pressa, ela traz pra gente, né? Os desastres que a pressa, as consequências da nossa pressa, da nossa impulsividade, trazem pra nossa vida. Aí hoje Deus nos traz como exemplo, né? Deus nos traz para falar sobre isso, continuar falando sobre isso, um dos reis mais amados de Israel, porque Josias foi um rei muito amado. O rei Josias, ele começou seu reinado muito precocemente. Rei Josias, ele tinha apenas 8 anos de idade quando ele começou a reinar em Israel. E ele reinou por 31 anos em Israel. Josias, ele foi um menino que ele teve como referência, ele já falou aqui, né, gente? Sobre referência, lembra? Que você tem que ter referência, pois é. Deixa eu dizer pra você, viu, maldição hereditária, ela só permanece se você quiser, viu, querido? Quem quebra a maldição hereditária é você, viu? A palavra de Deus nos diz que não é porque o pai comeu uva verde que o dente do filho tem que ficar embotado. Então, Deus está dizendo, a opção de aceitar a maldição é sua. O rei Josias, ele pegou como exemplo o bisavô dele. O rei Josias, ele seguiu o bisavô dele. Eu quero deixar um abraço para a pastora Rosa. Eu sei que a senhora está na rádio. O pastor Fábio me falou aqui. Deus abençoe. Amanhã tem bolo. Eu quero esse bolo. Aí Ezequias... O rei Josias, ele seguiu o exemplo do bisavô, o rei Ezequias, né? Por quê? Porque o rei Josias, ele também executou muitas reformas no reino, muitas reformas. O rei Josias, ele conseguiu eliminar de Jerusalém, ou de Judá, muitos altares, sabe? Muitos vestígios de idolatria. Ele conseguiu quebrar vários altares, ele conseguiu tirar ídolos, sabe? Quebrar ídolos, ele conseguiu quebrar capelas, destruir sinos, sabe? Destruir arvoredos, sabe? E destruir bosques que eram usados, né? Eram usados como ídolos. Então o rei Josias, ele limpou a terra de Judá. Ele limpou Judá. Ele foi um rei que agradava ao coração de Deus, né? O rei Josias foi um rei que andava reto com Deus. Andava reto com Deus. A coisa foi tão grande, o que Josias fez na terra de Judá foi tão grande que ele chegou a ser chamado de rei por excelência. Escuta isso aqui, gente. Presta atenção nisso aqui. Ele começou a ser chamado, citado, e até hoje é citado nos estudos, como um rei por excelência, né? A maior vitória do rei Josias foi destruir os altares de Baal. Foi a maior vitória dele. Só que essa limpeza que ele fez em Judá não ficou restrita somente a Jerusalém. Ela se estendeu por todo o território. Então, foi uma limpeza
muito árdua. Se você for estudar o processo disso aí, o rei Josias, ele fazia questão de supervisionar essa limpeza. Ele fazia questão, pastor Fábio Araújo está aqui conosco hoje. Deus abençoe, pastor. Ele fazia questão de verificar se as ordens dele estavam sendo cumpridas, sabe? Por quê? Porque ele queria fazer bem feito. Sabe quando você quer fazer uma coisa para Deus, que você sabe que tem que fazer, não pode ser de qualquer jeito, que é uma coisa que é importante, é uma coisa que vai fazer toda a diferença, independente, porque para fazer para Deus, né, pode ser a coisa mais simples do mundo, tem que ser bem feito. Mas nesse caso aqui, Josias, era como se ele tivesse colocado uma determinação dentro dele, sabe? Mas como se ele tivesse dito assim, não, eu vou fazer, porque eu sei que isso é muito importante pro povo, isso é muito importante, o Senhor, ele vai se agradar disso. Então, essa limpeza aí, ela se estendeu por toda Judá, né? E tem mais, ele também conseguiu trazer de volta. Ele conseguiu trazer de volta as festividades que estavam esquecidas, sabe, pelo povo. Ele conseguiu trazer de volta a Páscoa, ele conseguiu trazer de volta o Pentecostes, ele conseguiu trazer de volta a festa dos tabernáculos. Por quê? Porque tudo isso estava desprezado pelo povo. A apostasia do povo estava tão grande que o povo já não ligava mais. Sabe? O povo já não fazia questão mais de comemorar aquilo que era importante, né? Para a cultura judaica. Eles não tinham mais interesse. Estavam muito idólatras. A idolatria tinha tomado conta do povo. Tinha tomado conta. E a palavra diz que no 18º ano do seu governo, se você ler antes esse capítulo, no versículo 19... No versículo 19, a palavra diz que no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa aconteceu. Foi uma grande Páscoa. Ele estava com 26 anos, gente. Porque ele começou a reinar com 8. Então, 18 anos depois, ele realizou uma grande Páscoa, né? Essa Páscoa, ela foi considerada a maior de todas as Páscoas. A maior desde os tempos dos juízes, né? Desde o tempo dos juízes que não se via uma comemoração da Páscoa como aquela que o rei Josias fez. Não se via. Aí, por que eu fiz questão? Por que Deus, não sou eu, por que Deus fez questão que eu relatasse quem era o rei Josias? Por quê? Porque apesar do rei Josias ter sido um dos maiores reis de Israel, apesar do rei Josias ter tido um posicionamento que agradou ao coração de Deus, apesar do rei Josias ter feito tudo aquilo que era reto diante de Deus, Josias, ele foi traído por ele mesmo. Escuta isso aqui, gente. Ele foi traído pelo seu próprio eu, ele foi traído pelas suas emoções e ele foi traído pelo seu entendimento, né? O nosso problema é esse. É por isso que diz que o nosso maior inimigo não é o teu inimigo que você tá aí, que tá te afrontando. O teu maior inimigo é a sua carne, o teu maior inimigo é a sua natureza, o teu maior inimigo é o seu eu. O teu maior inimigo é o seu eu. Então, Deus está trazendo uma pessoa, um homem, que era reto diante dele, mas que mesmo assim foi traído pela sua natureza. Foi traído pelo seu entendimento de homem, sabe? Eu vou explicar aqui mais ou menos o que foi que aconteceu. Quando o Egito resolveu atacar a Babilônia, o Egito ele entendeu de se unir à Síria para atacar a Babilônia. Só que Josias, quando ele soube disso, ele achou que devia se intrometer nesse negócio, né? Ele entendeu de se envolver numa guerra que não era dele. Presta atenção aqui. Ele entendeu de entrar numa batalha que não era dele, né? A Bíblia diz, o que nós lemos aqui, que diante do posicionamento de Josias, diante da insistência de Josias em se meter naquilo, o rei Neco, que era o rei do Egito, ele começa a enviar mensageiros para dar um toque, né? Para dar um aviso, para dar um alerta a Josias. E ele diz assim, ó Josias, não se intrometa nessa luta, né? O rei do Egito, ele foi muito claro, disse, ó, não se meta nessa luta. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, não dê pitaca, não coloque a mão aonde você não foi chamada. Não coloque. Não tem esse ditado aí que diz assim, rapaz, tem gente que gosta de se meter onde não foi chamado.
né? Tem gente que gosta de botar a mão onde Deus não mandou botar a mão. Tem gente que gosta de se intrometer em guerras que não são suas. Foi isso que Josias fez. Ele começou a se meter onde ele não devia, né? Tá cheio de Josias aí. Vocês conhecem algum? Eu conheço. Eu conheço um bocado de Josias. Até eu mesmo já fui uma. Querer me meter onde eu não devia. Dar pitaca onde eu não devia. Né? Falar o que... Dar minha opinião, minha sugestão onde eu não devia. Tem coisa que a gente não tem que falar nada. É só pra você ver. Deus mostra, não é pra você falar. Presta atenção aqui. Tem coisas, viu, profeta, que você só vai ver pra você estar ciente, pra você não estar confundido nem enganado. Mas nem tudo que Deus te mostra é pra você falar. Você só fala quando Deus mandar, meu filho. Não vai querer dar um de bacana, não, viu? Não vai querer dar um de sabido, não. Você só vá lá se Deus mandar você ir. Eu conheço um bocado de Josias. Tem um bocado, pastor, por aí, que fica se metendo, né? Onde não é chamado, que acha que pode fazer o que quer, que acha que pode tomar qualquer atitude sem a direção de Deus, né? E para completar, além de achar tudo isso, ainda é teimoso. Ainda é insistente, sabe? Esse povo que quando coloca uma coisa na cabeça, parece que fica obcecado. Quando coloca uma coisa na mente, quando toma uma decisão, quando se levanta pra fazer algo, ninguém tira da mente dele pra ele não fazer. Pode vir quem for falar com ele. Deus pode mandar profeta, Deus pode mandar aviso, Deus pode fazer... Não faça, Deus está ali alertando. Não vá, não faça, não diga. Mas ele botou na cabeça que tem que fazer. E ele vai e faz, né? Esses aí são Josias, né? As pessoas precipitadas, né? Hoje a gente falou sobre pressa. E hoje Deus está falando sobre precipitação, que vai dar tudo na mesma coisa. Pressa e precipitação vai dar tudo na mesma coisa. Essas pessoas aí, gente... As pessoas precipitadas, elas agem no calor da emoção, sabe? Elas não pensam antes de fazer. São pessoas impulsivas, sabe? E as pessoas impulsivas, elas são movidas ou por duas coisas. Ou ela tá movida, né? Ela deixa a emoção dela mandar nela. Pela pressa que ela tá de alcançar algo, como nós vimos ontem, que a pressa é a vontade intensa de alcançar, de conseguir algo, ou ela tá movida pela pressão do momento que ela tá vivendo, né? Pelo momento, pela situação, o fato é que essas pessoas aí fazem, primeiro faz, depois pergunta a Deus, né? Fazem sem direção, fazem sem orientação de Deus. Fazem guiadas pelas suas emoções, né? Fazem guiadas pelos seus entendimentos. Aí a gente já sabe o que acontece. Pega um caminho errado, né? Começam a caminhar sem direção. E quando a gente pega o caminho errado, meu filho, você pode ter certeza que você vai ter problema. Quando você vai por um caminho que não foi Deus que mandou. E aparentemente a coisa tá fluindo. Aparentemente tá dando tudo certo. Aparentemente aquilo tá acontecendo. Por quê? Porque Deus tá no negócio. Nem sempre, viu? Eu já falei isso aqui. Nem sempre aquilo que tá fluindo, Deus tá aprovando, querido. Porque às vezes a gente tá num caminho que tá fluindo, mas Deus já determinou um outro caminho. E você tá indo por um caminho que Deus não mandou, sabe? Mas tá fluindo, né? Deus tá... Porque Deus, ele tira proveito até do teu erro. Até da tua desobediência, Deus aproveita. Ele não vai jogar nada fora. É por isso que ele diz que tudo coopera. Porque até teu erro coopera, meu querido, para Deus fazer o que ele tem que fazer. Só que as consequências, elas vão vir. As consequências, elas não vão ser impedidas de vir sobre a nossa vida. O que eu achei mais interessante nisso aqui, nessa palavra aqui que Deus me deu para pregar hoje, é que Deus, ele não usou um ímpio para mostrar o erro. Deus não usou uma pessoa qualquer, sabe? A gente não tá falando aqui de uma pessoa qualquer. A gente não tá falando de uma pessoa que não conhece a palavra. A gente não tá falando de um rei corrupto, né? A gente não tá falando de um Acabe da vida. Que, se você notar, vou até abrir aqui esse parênteses aqui, que foi uma coisa que me chamou a atenção, que o rei Josias, que foi um cara correto, ele morreu do mesmo jeito que Acabe. Foi do mesmo jeito. Agora Acabe não era Josias, né, gente? Acabe era um cara corrupto, um cara idólatra, um cara totalmente avesso à vontade de Deus. Mas ele morreu igualzinho a Josias. O que é que Deus está dizendo com isso? Ele está dizendo assim, ó, não importa.
Não se apoie no que você faz, não se apoie nas suas obras, não se apoie porque você está correto. Mas tudo que você faz vai ter colheita. Todas as tuas atitudes, elas têm consequências. Não importa se você é ímpio, se você não é, se você é rei, se você não é. Não importa. É isso que Deus está dizendo aqui. Deus usou o rei Josias, que era um homem reto, um homem com posicionamento que agradava o coração de Deus, sabe? Ele usou o rei Josias. Ele podia ter usado um ímpio, né? Para colocar aqui. Deus está dizendo, meu filho, isso acontece com quem você menos espera. Isso acontece não só com aquele que está fora da presença, não só com aquele que está fora da direção, não só com aquele que tá fora que não está debaixo de ordenança, debaixo da minha voz. Mas também com aquele que está caminhando comigo, que me conhece, que come comigo, mas que não está conseguindo se render à minha vontade. Escuta isso aqui. Não está conseguindo abrir mão do seu eu. O que acontece com a gente é isso. A gente não consegue abrir mão do nosso eu. E aí a gente erra. Como Josias, né? Tá cheio de Josias. É o que tá cheio. Tem muito Josias. Principalmente no nosso meio cristão. Por quê? Porque Deus usa uma palavra profética na tua vida. Deus te dá uma promessa. Deus lança sobre você algo que Ele vai fazer na tua vida. Você sabe que é Deus. Você sabe que foi o próprio Deus, porque Deus já confirmou no seu coração. E aí você não, sabe? Você não tem paciência. Eu vou usar essa palavra. Eu não gosto muito de usar essa palavra paciência, não. Mas eu vou usar aqui. Você não tem a paciência, você não tem a humildade de esperar o tempo da coisa acontecer. E aí você se apressa, você age de acordo com o teu entendimento. Você age de acordo com aquilo que você acha correto, né? Tem tanta gente, tem tantos homens de Deus, mulheres de Deus, que se precipitaram lá atrás, homens de Deus e mulheres que andam retos, que andavam retos na presença, que eram homens que agradavam o coração de Deus e que se precipitaram, tomaram atitudes erradas lá atrás. Continua do mesmo jeito. Quantas pessoas que a gente conhece que erra, sabe? Que faz um julgamento errado, que toma uma decisão errada, que age de acordo com a sua convicção, sabe? Que age de acordo com aquilo que ele está vendo, com aquilo que os olhos carnais dele estão mostrando a ele. Quantos de nós não já erramos, gente? Por fazermos julgamentos, sabe? Desnecessários, porque o julgamento, ele não foi feito pra você. O julgamento, ele não foi feito pra mim, pra você não. O julgamento só cabe a Deus. Coloca isso na tua mente. O julgamento só cabe a Deus. Quem tá falando com você aqui é uma pessoa altamente que já foi. Eu quero crer que eu tô ficando liberta. Eu estou me libertando, então não tô totalmente, não. Porque tem horas que eu me pego, sabe, fazendo um raio-x da pessoa. E Deus tá dizendo, Ivana, você também não é perfeita. Então quem tá falando com você aqui é quem pode falar aqui, porque eu tô me colocando como exemplo errado, sabe? De olhar a pessoa e de fazer uma análise da pessoa, sabe? Fica olhando ali. Era tão engraçado lá no meu ministério. No começo, a imatura toda, o povo já sabia. O meu pastor, o apóstolo, ele já olhava pra mim e dizia assim, meu Deus, ela não tá gostando não. Eu já sabia, porque meu rosto, pastor, eu não conseguia disfarçar a minha indignação, sabe? O que eu tava pensando. Eu não conseguia. Meu pessoal lá na Monte Gerezinho já sabia. Quem me conhece, quem congrega comigo desde que eu tô lá, já sabe disso, né? Só que de lá pra cá eu tenho permitido que Deus me liberte disso. Que Deus me mostre que eu não sou perfeita. Que Deus me mostre que todo mundo erra. Que ninguém é perfeito, sabe? E que eu não tenho esse direito. Então nós cometemos erros porque nós andamos de acordo com nossa convicção de homem. Nossa convicção de mulher. Sabe? O rei Josias, ele estava tão convicto que ele estava certo. Porque, gente, o Egito, naquele momento, o Egito não era inimigo de Judá. O próprio rei Neco, ele diz aqui, olha, Josias, eu não venho contra ti neste dia. Ele estava dizendo, nesse momento você não é meu alvo. Nesse momento não é você a bola da vez. Não é você que eu quero pegar. Não é você, fique tranquilo. Só vou lhe pedir um favor, Josias. Não se meta nisso não, meu filho, porque eu não quero
diabo, que Deus dê essa mão sobre você. Escuta, gente, isso aqui. O Egito, ele não era adversário de Judá naquele momento. Mas não tinha, não apareceu, não houve, a Bíblia não relata. Eu imagino que o rei Josias, ele não conseguiu ouvir nem a cúpula dele, sabe, de governo. Porque os reis, eles não governavam sozinhos. Os reis eles tinham sacerdotes, eles tinham os príncipes do reino. Eles tinham as pessoas que estavam ali para assessorar. Ninguém governa só. Ninguém governa só. Você pode até ser ditador. Você pode até impor sua vontade sobre os demais. Mas ninguém, querido, governa sozinho. O rei Josias também não. O rei Josias, então, ele deve ter ouvido conselhos, mas ninguém conseguiu fazer com que aquele homem ponderasse a sua decisão, sabe? Ninguém conseguiu fazer com que ele voltasse atrás. Eu quero dizer pra você que uma coisa, escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Uma coisa é você entrar numa guerra. Escuta isso aqui. Numa guerra alheia, uma guerra que não é sua. Por ordem de Deus. Por quê? Porque ele vai adiante de você, quebrando tudo. Ele vai adiante de você, arrebentando ferrolho, arrebentando cadeado, arrebentando porta de bronze, arrebentando tudo. Ele faz seus inimigos, sabe, não resistir. Ele faz isso. Outra coisa é você entrar numa guerra que não é sua, por sua conta e risco. Foi isso que Josias fez. Ele sabia que não podia. Ele sabia que não era para ir. No subconsciente, eu tenho certeza que ele sabia que ele estava fazendo algo que ele ia se arrepender depois, sabe? Aí o que é que você faz, gente? Se você tá procurando sarna para se coçar. Tem gente que gosta de procurar sarna para se coçar. Não pense em você que porque você é cristão, porque você é mulher de Deus, porque você é pregador, porque você é profeta, porque você é pastor, porque você é líder, que você pode se meter em tudo. Que você pode interferir em guerras alheias que Deus não mandou. Sabe por quê? Porque tem guerras aí que estão sendo travadas, que é para tratamento. Tem guerras que estão sendo travadas, que é para edificação daquela casa que está destruída. Tem guerras que estão sendo travadas aí que é pra Deus pegar o cara e colocar o cara no lugar certo. Pra fazer com que o cara reconheça que ele não é nada, que ele é pó, de onde ele veio. Então aí você vai e se mete numa guerra dessa. E Deus tá dizendo, não se mete, e você vai e se mete. Aí Deus diz, você vai se meter? Então eu vou deixar você por conta e risco. Quem muito quer ver, vê demais, meu filho. Quem muito quer ver, vê demais. Ah, meu pai, a gente tem tanto exemplo na Bíblia. Vocês lembram de Davi? Foi o que Davi fez, Foi o que Davi fez. Atitudes impensadas, sabe? As atitudes impensadas, elas geram consequências irreversíveis. Davi, num belo dia, entendeu. Porque a Bíblia não diz que Deus mandou ele ficar em casa. A Bíblia não fala que Deus dizia a Davi que ele estava de folga naquele dia. A Bíblia não diz que Deus chegou para Davi e disse, Davi, hoje você vai tirar o dia para descansar. Você vai tirar o dia para ficar olhando aí pro pátio, pra cidade, observando o que não deve, né? Deus não mandou. Davi, ele entendeu de não ir pra guerra naquele dia. Ele entendeu de ficar descansando. O rei entendeu de ficar descansando. Ô, meu filho, deixa eu dizer aqui uma coisa. Você, viu, rei? Rei, não descansa em meio à guerra, não. Soldado não descansa no meio da guerra, não, viu? O rei, mesmo cansado, mesmo exaurido, mesmo doente, ele se levanta e vai pra guerra. Se a guerra tá acontecendo, ele se leva, porque ele é o rei, né? Ele é o exemplo, ele é a referência. Ele tem que estar na frente da batalha. Mas Davi não. Davi entendeu de ficar, né? E aí o resultado a gente sabe, né? O que é que aconteceu, né? A gente sabe o que foi que veio, qual foi a consequência. A morte, ela tomou conta da casa do rei Davi. Ela tomou conta da casa do rei Davi. Eu fui buscar uma origem da palavra precipitação. Aí eu encontrei que precipitação, ela vem de outra palavra chamada precipício. Presta atenção aqui. Precipitação vem da palavra precipício, que significa abismo, significa perdição, significa ruína. Tudo isso é precipitação, né? A Bíblia ela nos diz lá em Provérbios, no capítulo 14, 29, que a pessoa paciente, que o longânimo, ele tem grande sabedoria. Ele é de grande entendimento. Mas aquele de ânimo precipitado, aquele que não tem domínio próprio, aquele que é impulsivo, aquele que é apressadinho, aquele que facilmente se ira, esse daí, ele comete loucuras.
Meu filho, quando você é paciente, a pessoa paciente, ela confia em Deus, sabe? A pessoa paciente, ela é guiada por Deus, ela é sábia. A pessoa paciente, ela não permite que as emoções dela, que as necessidades dela, que os julgamentos dela, que as convicções dela, de homem e de mulher, interfiram nas suas atitudes. Ela não permite. Por quê? Porque ela é guiada. Porque ela tem domínio próprio. Porque ela aprendeu a quietar o coração, como foi dito aqui ontem. Aprendeu, né? Mas aquela que não é paciente, ela é guiada pelo que está acontecendo. Ela é guiada pelas emoções. Ela é guiada pelas circunstâncias ao redor. E o que acontece é o que nós sabemos. Que foi dito ontem. Estou tornando a repetir porque Deus está insistindo nisso, né? Ele deve saber por quê. A nossa impulsividade, a nossa pressa, elas nos roubam o caminho que Deus desenhou pra gente. Nos roubam os planos, nos roubam as promessas, sabe? Elas nos roubam a nossa paz. Quer ver? Eu vou te mostrar como uma impulsividade rouba a paz. Lembra da Sara? Sara, aquela que era Sarai e virou Sara, lembra? Pois é. Sara tinha uma promessa. Deus tinha prometido um filho para Abraão. Ela estava inclusa, óbvio, era esposa. Só que Sara, ela ansiou tanto pela promessa. Esse exemplo é clássico, a gente já sabe. Ela ansiou tanto por aquilo, ela ansiou tanto, que ela perdeu a paciência. Ela não aguentou mais esperar. Então ela resolveu agir por conta própria. Ela resolveu dar uma força. Dá um empurrãozinho, pastor, na promessa. Aí pegou H. A gente já conhece essa história toda. Deu H pro marido. Menino, a Bíblia não fala, não usa a palavra arrepender, mas eu vou usar aqui. Eu tenho certeza que aquela mulher se arrependeu amargamente de ter tomado aquela atitude. Amargamente. E a consequência do erro dela, ela tá aí até hoje. Até hoje a gente tá vendo essa guerra aí, né? Nações inimigas, né? Nações inimigas. Foi gerado um fruto que não era da promessa. E o que a gente tá vendo é consequência de obediência. Fique sabendo que a sua desobediência, vou abrir isso aqui, ela vai trazer consequências não só pra você, mas pra todo mundo que tá ao teu redor, todo mundo que convive com você, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estão lutando com você, que estão orando por você. Então você tem que ter cuidado, porque a responsabilidade não é só sobre você. Sobre as pessoas também que confiam em você. Cuidado, viu? Sara deve ter se arrependido amargamente, coitadinha. Deve ter se arrependido. Tem um historiador, o nome dele é Heródoto, são 15:46. O nome desse historiador se chama Heródoto, é um historiador grego. E o historiador Heródoto, ele disse, né, porque ele já não está mais aqui, ele disse que a precipitação, escuta isso aqui, anota isso aí, para toda vez que você ficar injuriado com alguma coisa. Toda vez que você quiser resolver, porque Deus está demorando, né? Deus não está vendo seu sofrimento, né? Deus tá parecendo que Deus não está enxergando o que estão fazendo com você. Tá parecendo que aquele inimigo tá vindo contra você. Tá parecendo que é engano. Tá parecendo que o inimigo tá lhe tratando bem. Mas é tudo mentira. Parecendo que ele tá armando sobre você. E você, antes do inimigo lhe atacar, você já quer atacar ele, né? E Deus tá dizendo aqui, tenha calma. O escritor Heródoto, esse escritor grego, ele disse que a precipitação, ela é a mãe do fracasso. Eu acredito nisso. A precipitação, querido, a sua impulsividade, a sua pressa, a sua euforia, ela vai fazer com que você fracasse. Você viu o que aconteceu com o rei? O rei foi avisado, não vá, o próprio inimigo disse, não venha, não se meta, não coloque a mão, não interfira. O próprio inimigo. Mas ele não obedeceu, ele não viu. Deus estava enviando sinais, Deus estava enviando conselhos para Josias. Mas Josias entendeu que ele estava certo e acabou. Tem gente que entende que está certo e acabou, que estou certo e acabou. O nome disso é orgulho, querido. O nome disso é soberba, viu? O nome disso é soberba, oi.
O nome disso é soberba, é rebeldia. Deus está dizendo para você não e você está dizendo sim. Deus está dizendo não vai, você está dizendo eu vou. Deus está dizendo não se mete, você dizendo não me meto. Deus está dizendo não faça e você diz eu faço, né? Deus está dizendo não é tempo, você diz é tempo. Deus está dizendo não é por aí, você diz é por aqui. Aí você vai lá e perverte seu caminho, né? Como foi dito aqui ontem no Salmo, que nós lemos 19. Nós trabalhamos lá, 19, versículo 2 e 3. O homem sem conhecimento, sem sabedoria, ele destrói o caminho dele e depois culpa a Deus. Deus está dizendo, não vai, querido, que você vai fracassar. Não vai, que você vai se arrebentar lá na frente. Porque eu não estou mandando você ir. O povo fica usando aquele bordão. Eu já gostei muito de citar aquilo. Depois eu entendi que aquilo ali não é uma regra. Aquilo dali a gente usa para mais, a gente usa mais para nos convencermos de que Deus está no negócio. A gente usa mais para se convencer que Deus está no negócio do que se o próprio Deus tenha falado. Hoje todo mundo fala isso, né? Quando Deus manda, Deus garante. Só que Deus tem que mandar. Deus tem que mandar. Você não fica aí citando por aí que Deus mandou, não, minha filha, porque você está blasfemando contra Ele. Quando Deus não mandou, viu? Você está blasfemando. Para quê? Para justificar, para depois você dizer assim como Adão fez. Só me deu a mulher. Adão acusou, né? Adão acusou a Deus. Deus vai lá dar uma companheira pro cara, uma auxiliadora pro cara. Ele vai lá, mulher que o Senhor me deu, para justificar o erro dele. A gente falou sobre isso aqui. Então, cuidado, não fica aí lançando por aí, Deus mandou, porque nem tudo, deixa eu dizer aqui, vou repetir de novo, porque Deus está mandando repetir. Nem tudo que está dando certo significa que Deus está aprovando, meu amor. Nem tudo que aos teus olhos está crescendo, está fluindo, significa que Deus está no negócio. Nem tudo. Deus está permitindo, Deus está dando corda, né? Deus está vendo até onde você vai, né? Deus tá deixando você fazer do seu jeito. Só que vai chegar uma hora, se Deus não tiver nesse negócio aí, se não foi Deus que te mandou, vai chegar uma hora que Deus vai permitir um terremoto, uma tempestade, uma adversidade, que Deus vai permitir uma praga nessa plantação, e aí você não vai ter mais o que comer, você não vai ter como colher mais nada. E aí? E aí você vai querer culpar Deus, porque você mesmo se convenceu que foi Deus que mandou. Povo rebelde, né? Povo rebelde demais. Ah, meu Deus, eu tô rindo aqui. Eu tô recebendo isso aqui, tô sendo cortada aqui. Ontem eu preguei sobre a pressa. Hoje de manhã eu amanheci daquele jeito. Por quê? Porque Deus, ele confronta você naquilo que você fala. Sábado lá na Videira, preguei no Congresso de Mulheres. E eu disse, gente, estar aos pés da cruz não é a mesma coisa de estar na cruz. Uma coisa é você estar aos pés da cruz, mas você tem que estar na cruz. Porque quando Paulo dizia que ele foi crucificado por Cristo, ele estava se colocando na cruz. E a gente não quer, a gente quer estar aos pés da cruz, fazendo aquilo que é conveniente pra gente, limitando a vontade de Deus, sabe? Cometendo erros e depois querendo culpar Deus. O rei Josias, ele morreu. O rei Josias, ele foi sepultado. Certo? O povo chorou. Estudiosos dizem que o povo pranteou muito a morte do rei. Os estudos dizem que foi um dos reis mais amados de Israel. Foi um cara que fez tudo que agradava ao Senhor. Mas Deus, ele também é justiça. Deus também, ele é amor, ele é correção. Esses dias eu falei eu não sei com quem foi que eu comentei, que eu disse... Deus, ele não está muito interessado no nosso corpo físico. Nosso corpo físico é abrigo do Espírito, é abrigo do Espírito Santo. É um instrumento para Deus nos usar aqui nessa terra. Mas o alvo de Deus sempre vai ser nossa alma. Então, para Deus, se ele nos resgatar, se ele nos recolher hoje, tá tudo bem. Não tá bem para você, amor. Porque você tá olhando para a carne, né? E a gente tem que olhar para o espiritual, a gente tem que olhar para o eterno, né? Então, se Deus resgata você hoje, você tá salvo, você tem uma aliança com ele, para ele tá tudo bem. Para ele tá tudo bem. Então, que você possa guardar essa palavra. São 3h53. Que você possa ruminar isso, que você possa entender. Porque às vezes as coisas saem totalmente ao contrário daquilo que você imaginou, porque você fez sem direção, né? E você tem que ter cuidado. Não se sinta o mais sábio ou a mais sábio por você estar numa posição privilegiada, né? Porque o rei Josias, ele era rei da nação de Deus.
Mas isso não dava a ele o direito de agir por conta própria, né? Não dava não, viu? Quero deixar meu abraço, são 15h53, hoje eu tô de parabéns.